Bom, para o círculo de Mohr, a gente vai partir dessa equaçãozinha aqui, onde a gente vai encontrar o ângulo θ para as tensões principais, tá? Ou seja, o plano, qual que vai ser a inclinação do plano onde a gente vai estar encontrando as tensões principais. Veja que esse ângulo θ, ele depende aqui da tensão de cisalhamento e das tensões normais. A gente tem uma relação aqui da tangente desse ângulo, e lembra que uma relação de tangente é igual a um cateto oposto sobre um cateto adjacente, certo? Bom, vamos pegar aqui o seguinte, olha só. Vamos supor que eu tenho essa facezinha aqui, e essa face aqui eu vou chamar de face A, ok? Então, vou chamar ela aqui em vermelhinho de face A, esse trechinho aqui. Veja que como nossa tangente, a tangente do ângulo de 2θ, ela vai ser dependente da tensão de cisalhamento e das tensões normais. Então a gente vai fazer aqui dois eixos ortogonais, onde o eixo horizontal vai estar se referindo à tensão normal, às tensões normais, e a tensão e o eixo vertical vai estar se referindo às tensões de cisalhamento, tá? E aqui tem um detalhe importante, que eu coloquei essa tensão de cisalhamento com o sentido de cima para baixo. Aqui a gente pode fazer, esse eixo pode ser tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. O que vai mudar aqui é a maneira que a gente vai interpretar os resultados. No livro do Popov, vocês vão encontrar o círculo de Mohr com o eixo Y crescendo para cima. E dessa maneira que a gente, com esse eixo Y crescendo para cima, a gente vai ter uma solução mais gráfica do círculo de Mohr. Quando a gente tem esse eixo Y no sentido de cima para baixo, a gente vai ter uma solução mais numérica, mais trigonométrica das tensões nos planos que a gente quiser encontrar. Dessa maneira aqui, como eu fiz, vocês vão ver no livro do Beer e do Johnston. E eu acho essa maneira aqui mais intuitiva da gente solucionar. Então, primeira coisa, vamos pegar aqui a face A e vamos marcar ela aqui no nosso gráfico. Vê que a gente tem uma tensão X, que é positiva, e a gente tem uma tensão tal XY, que é positiva também, indo para cima. Então, a gente vai marcar esse ponto. Vamos supor que esse ponto seja mais ou menos aqui. Então, a gente tem, esse ponto A tem uma coordenada σx e tal xy, tá ok? Então, tem aqui nosso σx e tal xy aqui. Bom, olhem só, vamos interpretar então o círculo de Mohr. Lembre que quando a gente rotaciona esse daqui, ou passa um plano com um determinado ângulo, a gente vai encontrar as tensões principais, certo? Assim como a gente encontrou as tensões principais no GIS, quando a gente colocou um plano aqui a 45 graus. Então quer dizer que se a gente rotacionar, né, o plano que a gente tem aqui a partir da vertical, rotacionar no sentido anti-horário em 45 graus, a gente vai chegar num ponto onde eu só vou ter tensões principais, ou seja, eu vou ter tensões normais, certo? Que vai ser aqui, esse círculo aqui está mostrando para a gente o ponto máximo, e a nossa tensão de cisalhamento vai ser nula, tá? E como que a gente sabe disso? Por que eu posso dizer isso com certeza? Aí que entra o círculo de Mohr, olha só. A tangente de 2θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu tenho, então, o tal xy é meu cateto oposto. Então veja que essa distância aqui, ó, vamos chamar ele do tal xy, e eu vou chamar essa diferença aqui, tá, σx menos o σy sobre 2 do meu cateto adjacente. Então ele vai ser essa distânciazinha aqui. Σx menos σy sobre 2 vai ser toda essa distânciazinha aqui.
Isso quer dizer que eu vou ter, então, um ângulo aqui, passando por A e pelo centro, que se eu rotacionar a partir dessa minha face A, ou seja, desse plano vertical aqui, né, perpendicular ao eixo no nosso caso, se eu rotacionar a partir desse plano 45 graus para a direita, eu vou chegar na minha tensão principal, certo? Só que aqui, pelo círculo de Mohr, esse ângulo vai ser 2θ. Então, olha só, a partir dessa face A, que está no vertical, rotacionei em 2θ até chegar aqui na minha tensão principal, que a gente chama do σ1. Tá legal? Se a gente tem isso daqui, olha só, rotacionando 2θ, cateto oposto, cateto adjacente, eu conheço também, consigo conhecer também o meu raio. Então, vamos chamar isso daqui do ponto O. A gente vai ter aqui o nosso ponto, a face A, tá? Então, a distância de O até A vai ser o tal xy ao quadrado, então a soma do quadrado dos catetos, a raiz da soma do quadrado dos catetos. Sigma x menos sigma y dividido por 2 ao quadrado, e tudo isso daqui elevado a meio, né? Então a nossa raiz. Então isso daqui é igual ao nosso raio do círculo de Mohr. Se eu quiser saber o centro do meu círculo de Mohr, eu tenho que conhecer um ponto médio entre as minhas tensões normais. Olha só, no círculo de Mohr, tudo que a gente rotaciona em θ no nosso corpo real, então tá, se a gente rotacionar aqui, por exemplo, em θ aqui, tá, no meu elemento infinitesimal real, no círculo de Mohr eu tenho que rotacionar em 2θ. Isso quer dizer o seguinte, se eu rotaciono aqui então, olha só, eu quero sair dessa face e aqui para essa face superior aqui, B, tá? Então veja que esse plano aqui em B, ele está a 90 graus do plano aqui da face A. Se aqui no meu elemento infinitesimal, no meu estado plano de tensões real, ele está a 90 graus, quer dizer que no círculo de Mohr ele vai estar 180 graus, já que tudo isso daqui é multiplicado por 2 vezes o ângulo θ. Então a gente vai estar aqui no ponto B, a 180 graus no círculo de Mohr, que aqui no nosso elemento infinitesimal é a 90 graus apenas no nosso elemento real. Então a gente vai ter coordenada x, sigma y, e a gente vai ter de coordenada em y, a gente vai ter, olha só, quando eu giro 90 graus, isso daqui fica virado como se fosse para baixo, né? A gente vai ter tudo isso daqui girando o nosso eixo principal, indo lá para cima. Isso daqui está no sentido contrário. É como se ele fosse negativo para o círculo de Mohr. Então, perdão. Aqui ele vai ser menos, então, xy, por isso que ele vai rebater aqui no ponto negativo do nosso círculo de Mohr, tá certo? Então a gente já marcou aqui a coordenada da face A, do plano que passa lá, que a gente chamou em A, que a gente vai ter como coordenadas a tensão normal em x e a tensão de cisalhamento. A gente no ponto B, que está a 90 graus no estado plano de tensões, aqui no círculo de Mohr vai estar a 180 graus, porque tudo é relacionado com 2 vezes o ângulo θ, vai estar lá a 180 graus lá do outro lado, a nossa face B. Se a gente quiser saber quanto que vale aqui o centro do círculo de Mohr, a gente vai ter que fazer a média dessas tensões. Tá? Então a gente tem aqui esse valor aqui, ó, tá? Ele é um sigma x. A distância de zero aqui do centro do nosso círculo de Mohr até o sigma x vai ser a diferença dos dois, obviamente, né? Eu tenho o sigma x menos o sigma y dividido por 2 é justamente essa distância aqui que é o cateto. Agora, se eu quiser saber o ponto dessa tensão aqui, qual que é o valor dessa tensão média, tá? O nosso valor O
Vou fazer em rosa mesmo. Ele vai ser a média das duas, né? Das duas tensões normais. Σx mais σy dividido por 2. Tudo que a gente precisa para montar um círculo de Mohr é o ponto onde vai estar o centro do círculo de Mohr e o raio desse círculo de Mohr, tá? Aqui pode estar parecendo que é muita coisa, mas veja que tudo isso daqui é uma questão bastante simples de interpretar. Ela não chega a ser tão complicada assim. E tudo isso daqui é para quê? Para a gente interpretar as tensões de uma maneira gráfica e mais simples, tá? Vamos supor aqui, então a gente já sabe, bom, eu tenho o raio, tenho o ponto central. Vamos interpretar aqui o que o círculo de Mohr quer dizer. Olha só. O círculo de Mohr está dizendo o seguinte para a gente. Sempre que a gente tiver tensões principais, vou chamar isso daqui de σ2, isso daqui de σ1, que são as tensões normais máximas. Veja que ela é o ponto máximo que a gente vai ter. Todas as tensões possíveis estão aqui na superfície desse círculo, ok? Então todas essas tensões, quando forem máximas, a gente vai ter uma tensão de cisalhamento zero, tá? O nosso ponto, mas quando a gente tiver a tensão máxima de cisalhamento, então quer dizer, quando a gente tiver pontos aqui, por exemplo, nessa localização, aqui a gente vai ter o tal máximo, tá? Quando estiver nessa posição, não necessariamente a gente vai ter uma tensão normal nula, porque o círculo de Mohr ele pode deslizar ao longo do eixo X. A gente pode ter, então, tensões máximas de cisalhamento junto com tensões normais. Tá? O que não acontece quando a gente tem tensões máximas normais, que são as tensões principais. Então, quando a gente tiver as tensões principais, sempre a tensão de cisalhamento vai ser igual a zero. Bom, vamos fazer um exemplo para simplificar isso daqui e ficar mais prático. Então, vamos supor que a gente tem a mesma situação que a gente aplicou no giz, só que ao invés de eu solicitar o meu giz apenas a um esforço normal ou ao momento torsor, eu vou aplicar também agora, então quer dizer, eu vou aplicar os dois juntos, um esforço normal e um momento torsor. Isso quer dizer que a gente vai ter uma tensão σx, uma tensão tal xy. Se a gente olhar no nosso estado plano de tensões, o que a gente vai ter aqui vão ser as duas atuando em conjunto, né? Então, vou colocar aqui a tensão normal. E essa minha tensão normal, eu vou dar um valor de 1 MPa. E a minha tensão de cisalhamento, eu vou dar um valor aqui de 2 MPa. Tá certo? Então, a gente vai ter aqui 1 MPa. E da tensão de cisalhamento, vai ser positiva também, 2 MPa de tensão de cisalhamento. Tá? E o verdinho aqui, então, vai estar se referindo, deixa eu colocar tudo isso aqui em verde. Essa tensão de cisalhamento vai ter o valor ali de 2 MPa. Muito bem, então vamos jogar isso daqui lá para o nosso círculo de Mohr para ver o que vai acontecer. Então, de novo, eu tenho o giz, onde eu apliquei uma tensão normal de 1 MPa junto com o momento torsor que gerou, uma tensão normal, perdão. Um esforço normal que gerou uma tensão de 1 MPa e o momento torsor que gerou uma tensão de cisalhamento de 2 MPa.
O que eu quero saber aqui é o seguinte, tá? Vamos ver o seguinte aqui, ó. Eu quero saber, ó, qual que vai ser o valor das minhas tensões principais, qual vai ser o ângulo θ onde a gente vai estar ocorrendo essas tensões principais. Quero saber qual que vai ser o valor da tensão de cisalhamento máxima e as tensões ali normais que vão estar atuando em conjunto com essa tensão de cisalhamento máxima. E o meu ângulo θ, onde a gente vai estar, onde vão estar ocorrendo essas tensões de cisalhamento máxima. Bom, aqui para diferenciar a gente tem dois ângulos θ, tá? Quando eu quiser saber o ângulo θ que está se referindo às tensões principais, vou chamar ele de θ1. Quando eu estiver me referindo à tensão de cisalhamento máxima, eu vou chamar ele de θ2. Olha só como fica simples agora a gente montar o nosso círculo de Mohr, tá? Vou até utilizar esse mesmo que a gente tem desenhado aqui, ó. Eu vou quero saber primeiro quais são as coordenadas onde a gente vai ter o meu ponto central aqui do círculo de Mohr. Então, primeiro de tudo, eu vou marcar o valor das tensões normais. Então, eu tenho σx igual a mais 1 MPa. Sigma y, no meu exemplo aqui, é igual a 0. E o tal xy é igual a mais 2 MPa, tá certo? Bom, o nosso ponto central O vai ser sigma x mais sigma y dividido por 2. Então, quer dizer que ele vai ser 0,5 MPa. Então, nosso ponto zero, 0,5 MPa. Quero saber o raio também. Então, o raio vai ser a raiz do tal xy, 2 ao quadrado, mais sigma x menos sigma y, dividido por 2 ao quadrado. Então, tenho 4 mais 0,5 ao quadrado, 2,06 MPa, certo? Se a gente conhece o centro e o raio, eu consigo definir também as minhas tensões principais. Né? Eu conheço aqui o ponto O. Se eu quiser saber aqui o meu sigma 1 e o sigma 2, olha só que simples. Sigma 1 vai ser o O mais o raio. Então, a gente vai ter o centro em 0,5, o raio em 2,06. Isso aqui vai dar 2,56 MPa. O sigma 2, da mesma forma, vai ser ponto O, centro do círculo, menos o raio, né? Então, sigma 2 vai ser O menos o raio. 0,5 menos 2,06, eu vou ter menos 1,56 MPa. Viram como começa a ficar bem mais fácil de fazer essas contas e enxergar o que está acontecendo dentro de um círculo, né? Agora tem o seguinte, eu quero saber qual que é o ângulo, o θ1, né? Qual que é o ângulo do plano onde eu vou estar encontrando essas tensões principais nesse estado plano de tensões. Então vamos resolver isso daqui graficamente. Primeiro vamos marcar aqui a nossa face A. Então tem a face A e a face B. Então a face A vai ter como coordenadas mais 1 e mais 2. Aqui a coordenada 1 em x e 2 aqui em y, certo? E lá em B, olha só o que a gente tem. Vamos ver se eu consigo fazer isso daqui mais ou menos bonitinho. Em B a gente vai ter que passar, então, fazer até uma corzinha verde, passando por A e por θ.
a gente vai ter aqui, então, finalmente, nossa face B. Tá? Então, aqui é a face B. A gente sabe que a face B vai ter como coordenadas 0 na tensão normal e menos 2 na tensão de cisalhamento. A gente vai ter 0 e menos 2. Isso quer dizer que aqui a gente tem o valor de menos 2, certo? Aqui a gente tem o valor de 2. Aqui tem o valor 1. E aqui, justamente aqui nesse trecho, vai ter o valor de 0. Então, deixa eu colocar aqui uma outra corzinha especial para a gente identificar ali. Vou colocar até em lápis aqui, ó. Tá, então, quer dizer que aqui, exatamente nesse ponto, a gente vai ter o nosso eixo que passa pelo ponto 0 das tensões normais. Certo? Então, vou marcar aqui. Ficou meio distorcido, né? Aqui, finalmente, o nosso ponto 0. E aqui, então, para diferenciar, vou chamar do nosso ponto C, sendo o centro, tá? Temos isso daqui. Então, finalmente conseguimos montar aqui. O que eu quero saber é o seguinte: quanto que eu tenho que girar, né, o meu plano para chegar na tensão principal. Então, tudo isso daqui vai ser o θ1. Eu conheço o valor do meu cateto oposto, que é 2. Conheço o valor do meu cateto adjacente, que é 1 menos 0,5. Então, se eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho uma tangente, e esse ângulo aqui é igual a 2θ1. Né? Lembrando que tudo que está no círculo de Mohr é 2 vezes o ângulo. Então, vamos calcular isso daqui. Quero saber, então, tangente, ou melhor, já vamos deixar isolado aqui, né? 2θ1 vai ser o arco tangente do cateto oposto, que é 2, dividido por essa distância aqui, né, que é o cateto adjacente, que é 1 menos 0,5. A gente vai ter 0,5. E esse ângulo vai dar para a gente aproximadamente 38 graus, tá? No sentido anti-horário. Então a gente já sabe, bom, vamos pegar aqui o nosso estado plano de tensões. Se a gente passa aqui um plano, então, aproximadamente 38 graus, que a gente vai ter, ele vai estar, então, inclinado em 38 graus, certo? O nosso plano. A gente vai ter de tensões normais, então, 2,56. Tracionando nessa face, e na face oposta, o que a gente vai ter vai ser uma compressão, veja que o sinal negativo do σ2, de 1,56. Certo? Um ângulo lá de 38 graus. Se a gente quiser saber a máxima tensão de cisalhamento, olha só como ficou simples agora. Vamos selecionar tudo isso daqui e levar lá para outra página. Para a máxima tensão de cisalhamento, o que a gente vai querer saber agora não vai ser mais o 2θ1. O que a gente quer saber, vou fazer em vermelhinho aqui, vai ser esse ângulo aqui, ó, 2θ2. Então a gente vai estar girando agora no sentido horário em 2θ2. De novo a gente vai ter aqui um cateto oposto de 0,5 e um cateto adjacente de 2. Então vamos lá. Tem 2θ2, vai ser arco tangente do cateto oposto, que é 0,5, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Então a gente vai ter θ2 aqui sendo igual
a 7,02, né? Ou aproximadamente aqui 7 graus. E o valor da nossa tensão máxima de cisalhamento, então a gente quer saber aqui o tal máximo, ele vai ser igual ao raio, já que a gente está olhando o máximo raio aqui do nosso círculo de Mohr. Tensão máxima, então, vai ser igual ao raio, que é igual a 2,06 MPa. Aqui é só colocar o sentido horário. E a tensão normal associada à tensão máxima de cisalhamento vai ser justamente a tensão que a gente tem no centro do círculo de Mohr. Então veja que a tensão que a gente tem aqui é 0,5 MPa. Desenhando o nosso círculo de Mohr, o nosso elemento, o estado plano de tensões, o elemento infinitesimal, a gente vai ter uma rotação agora no sentido horário de 7 graus. E a gente vai ter tensões normais tracionando em 0,5. E a tensão de cisalhamento a gente saiu então da nossa face aqui, estava positivo em 2, e chegamos na tensão máxima de cisalhamento, também positivo, de 2,06. Então, se a gente quisesse saber como falharia se fosse um material do giz, que a gente viu que ele falha na tração, a gente ia ver que ele ia falhar, nesse caso aqui, ia falhar a um plano de 38 graus, com a vertical, né, no sentido anti-horário, com uma solicitação aqui de tração de 2,56. Então a falha aconteceria com essa inclinação aqui desse plano. Tá? Se fosse um outro material, vamos supor um material que é frágil, que falha com uma solicitação de cisalhamento, ele falharia na maior solicitação de cisalhamento. O que acontece aqui, há um plano fazendo um ângulo de 7 graus com a vertical, nesse plano com uma tensão de cisalhamento de 2,6 MPa. Essa aqui é a ideia do círculo de Mohr. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então veja que a gente tinha lá eu supus aqui que a gente ia aplicar no meu giz, tá? Uma tensão normal de 1 MPa, a tensão em Y seria nula e a tensão de cisalhamento 2 MPa. Veja que ele está mostrando aqui esse primeiro elemento infinitesimal, estado plano de tensões do que foi aplicado. 1 tracionando e 2 MPa aqui fazendo a tensão de cisalhamento. Bom, o círculo de Mohr, veja que a gente tem um círculo de Mohr bastante parecido com o que a gente montou, né? Na verdade, ele é idêntico, olha só. Então, o círculo de Mohr que a gente montou é idêntico ao que tem aqui no programa, tá? O que ele faz? Ele também faz o eixo com o sinal trocado, né? Então, ele faz o eixo crescendo para cima, só que ele inverte o sinal da tensão de cisalhamento. Tá? Então, graficamente, ele é idêntico ao que a gente está fazendo aqui, que é como o Beer e o Johnston resolvem ou ensinam lá no livro deles, utilizar o círculo de Mohr. Vamos ver o que a gente tem das tensões principais, tensão máxima de normais. Olha só, as tensões de cisalhamento são nulas, e as tensões normais a gente tem 2,56 e menos 1,56. Então, olhando aqui no nosso probleminha, olha só, exatamente o que a gente tem lá. 2,56 na tração, um ângulo de 38 graus e 1,56 entrando, né? O ângulo que está aqui, ó, aproximadamente 38 graus, né? Ele colocou uma precisão, o programa aqui tem uma precisão maior do que eu adotei, 37,98, que é aproximadamente o que tem ali, 38 graus. Para a tensão máxima de cisalhamento, veja lá que tem a mesma tensão
que a gente calculou, que é o raio, né, 2,06, e a tensão normal associada de 0,5, tracionando em todas as faces. Veja que o que ele está mostrando aqui é um complemento de 90 graus, né? Eu coloquei 7 graus no sentido horário, então seria menos 7, e o que ele colocou aqui é o complemento dos 90 graus, né? Que seria 90 menos o 7, mais 80, aproximadamente mais 83 aqui. Vejo que a diferença dos dois sempre vai ser 45 graus. Lembre que lá no círculo de Mohr, a distância, né? A rotação aqui, a distância do plano que a gente tem da tensão principal para a tensão máxima de cisalhamento, no círculo de Mohr é 90 graus. Então quer dizer que no nosso elemento infinitesimal ele vai ser 45. No mesma coisa a gente calculou aqui. Então se eu tenho 38 graus no sentido anti-horário e como eu calculei 7 graus no horário, a gente tem a soma dos dois, 38 mais 7 vai dar lá os 45 graus, que é o que a gente tem mostrando aqui no círculo de Mohr. Tá legal, pessoal? Para a aula de hoje é isso daí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até mais.